Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas, estamos de volta com mais um ClimaCast, que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC para trazer as perspectivas das condições climáticas para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, começamos sempre a nossa análise aqui do ClimaCast com a análise da anomalia mensal da chuva. Agora a gente já tem o mês de janeiro fechado, então até o último ClimaCast a gente tinha em torno de 20 dias aí de janeiro que já apontavam para algumas anomalias negativas e agora a gente só confirma o que de fato foi o mês de janeiro, né? Então a gente confirma aí que boa parte das regiões que nós monitoramos ficou com anomalias negativas, algumas mais próximas da normalidade, né? Então os mais clarinhos e os mais escuros aí tendo chovido menos ainda do que é esperado, do que é a média histórica. A gente sabe que isso refletiu muito na safra, né, na cultura que está em campo. A safra de soja foi extremamente penalizada. Eu fiz até um estudo aqui para entender um pouco como que foi essa perda em termos de yield gap, né? Então, como que o clima realmente impactou. Fiz um cálculo médio aqui das principais regiões, dos principais municípios da região. E quando a gente olha para plantios feitos em outubro e novembro, a gente vê perdas que a gente chama de gap, né? Então, perda só por conta do déficit hídrico. Então, a gente sai ali de uma condição ideal, uma produtividade ideal e penaliza, roda o balanço hídrico e penaliza, a gente vê aí perdas de 120 a 90 sacas por hectare. Então, assim, eu acho que é só mais uma informação aí trazendo para vocês verem que realmente, né, foi um ano drástico, foi realmente complicado, vindo de um último ano também aí já, um 2021 já complicado de uma laninha. E daqui para frente, né, a expectativa é que melhore. Os últimos ClimaCasts eu sempre vim trazendo algumas previsões aí um pouco drásticas, mostrando que o que estava previsto não estava condizendo com a realidade, mas eu acho que nesse ClimaCast muda um pouquinho a perspectiva. Então, até consultando outras fontes, como o Climatempo, eu vi que a expectativa de aumento é de aumento das chuvas, né? Então, mas não necessariamente acima da média, tá? Então, o mês de fevereiro aí traz umas chuvas relevantes, não que indique que elas são realmente acima da média das regiões, tá? A tendência aqui para março retorna um cenário um pouco mais crítico, mas o nosso foco aqui hoje vai ser nos próximos 30 dias, chegando mais ou menos só até o comecinho do mês de março. E a tendência também, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe no próximo ClimaCast, é a laninha aí perdendo força ao longo dos meses, tá? Quando a gente entra na nossa análise de a condição de armazenamento de água no solo, eu trouxe aqui até o que a gente tinha previsto, né, a previsão do último ClimaCast, para a gente fazer o exercício de comparar o que foi previsto e o que está atualizado agora, né? Então, quando a gente olha os dias que já passaram, então dia 20, dia 25 de janeiro e até agora o dia 1º, a gente vê que estava muito parecido com o previsto, tá? Então, acho que eram datas mais próximas e isso leva em consideração que a previsão, ela realmente tem uma chance maior de acertar quando a gente está mais próximo do dia previsto do que mais distante ali, um mês de distância. Então, esses dias, dia 20 do 1, 25 do 1, realmente tiveram uma proximidade com o que estava previsto. O dia 1º, quando a gente atualiza aqui também, fica muito parecido, né? Condições aí muito parecidas de armazenamento ainda crítico para todas as áreas que a gente monitora. Mas quando a gente avança aqui, então, para o dia 5, antes era uma previsão também de armazenamento muito crítico, quase severo em algumas regiões. E quando a gente atualiza, agora decorrente de uma chuva prevista no dia 4 de fevereiro, já traz aí uma perspectiva muito boa de armazenamento de água no solo. Então, a disponibilidade hídrica começa a melhorar. Para a região do Centro-Sul já fica numa condição excelente. Para a região mais no Planalto, Noroeste, Noroeste-Centro, fica entre razoável e favorável, o que também, perto das situações que nós estávamos vendo antes, é um cenário fantástico. Quando a gente avança para o dia 10, o cenário continua otimista, né? Um pouco menos, muito decorrente do consumo hídrico, né? E sem a reposição necessária aí para elevar o armazenamento de água no solo. Mas, na sequência, a gente tem uma chuva prevista também para o dia 12. A gente vai ver isso lá quando a gente bater local por local, que aumenta de novo as condições para o dia 15 do 2. E isso se mantém aí até o dia 20 e dia 1º de março. Então, por enquanto, aí a perspectiva dos próximos 30 dias é de um volume de chuvas aí extremamente
favorável, né? Então a gente vai ver aí que para todos os locais tem a variação, óbvio, né? Mas que os volumes realmente aumentaram. A gente saiu aí de uma previsão de na casa dos 30 milímetros, 50, para já avançar para mais de 200 milímetros em boa parte das regiões que nós avaliamos. Então, começando por São Luís Gonzaga, a gente identifica aí que os últimos 30 dias realmente foram de chuvas muito abaixo da média, né, e pouquíssimos episódios de chuva, mas que a previsão agora é de uma soma de 278 milímetros, tá? Então, tem esse período aí de estiagem até do final do mês de janeiro agora até o dia 3, 4 de fevereiro, e aí depois retoma aí volumes significativos com esses principais acumulados acontecendo no dia 4, dia 12, dia 20 e dia 26 de fevereiro. Esse volume de 278 milímetros é o maior volume previsto em todos os locais que a gente está observando, tá? E quando a gente faz o comparativo dos últimos 15 dias entre o que era previsto e o que foi realizado, a gente vê que choveu menos que o previsto, então choveu uma diferença de 11 milímetros, tá? E o que a gente vai reparar também é que essa diferença diminuiu, apesar de ter algumas discrepâncias, né? Diminuíram as diferenças quando chove menos que o previsto. Quando a gente vem aqui para Santa Rosa, a gente observa que também tem esses picos de chuva, com exceção aqui do dia 12, que não é tão significativo quanto São Luís Gonzaga, tá? Mas os volumes eles são um pouco menores, o que reflete numa soma um pouco menor também. Então, para os próximos dias a gente tem uma soma aí de 232 milímetros previstas, tá? Quando a gente avança para Campo Novo, as mesmas datas registram maiores acumulados de chuva, mas eles não são tão expressivos assim, eles se distribuem ao longo de 2, 3 dias, e isso, de novo, reflete aí em uma soma de chuva um pouco menor do que já tinha sido para São Luís Gonzaga e Santa Rosa. Então, 210 milímetros previstos para os próximos 30 dias. E nesse caso aqui choveu inclusive a mais do que a média, do que o previsto, desculpa. Então, a previsão ali apontava para a gente que nos últimos 15 dias era para chover em torno de 33 milímetros e realizou 44, tá? Então, 11 milímetros a mais do que o previsto. E quando a gente finaliza aqui nessa região no noroeste, a gente pode concluir que as datas, a gente tem datas com volumes significativos, mas que além disso a chuva é constante. A gente não vê, a não ser esse comecinho de mês, um período aí de estiagem, tá? Então mesmo que tenha pouca chuva, tem registros de chuva aí na nossa previsão, tá? E a gente viu que teve uma menor diferença, como eu comentei, entre o previsto e o realizado. Quando a gente avança para a região do Planalto, então para Água Santa, a gente vê que o maior volume de chuva esperado é para o dia 27/2, tá? E foi uns últimos 15 dias, né? Teve um volume melhor de chuva do que a região ali que a gente estava avaliando do noroeste. Então, assim, teve períodos de estiagem, mas os volumes aparentemente são mais significativos. Tanto que quando a gente olha aqui, o previsto era nos últimos 15 dias chover 75 e realizou 61. Ou seja, uma diferença de 13, 14 milímetros aí, mas trazendo volume significativo nos últimos 30 dias e continua com uma previsão muito boa de uma chuva muito bem distribuída para Água Santa. Quando a gente avança para Sarandi, Sarandi tem um comportamento muito parecido, né? Então, o volume de chuva é esperado para o dia 27, é o maior volume de chuva. Ele é menor que em Água Santa, tá? Então, e a previsão aí é de 188 milímetros para acumular nos próximos 30 dias. E quando a gente observa também o que foi previsto e o realizado, nos últimos 15 dias a gente vê que o previsto foi 57 milímetros e o realizado foi 32. Nesse caso aqui para Sarandi, a gente vê uma diferença grande, né, entre o previsto e o realizado de 25 milímetros, mas o que a gente observa é que o acúmulo principal de chuvas ficou no começo do mês de janeiro, não na última quinzena, que é o que a gente está avaliando aqui, tá? Quando a gente avança para Não Me Toque, é muito parecido, né, com Água Santa, principalmente, a distribuição aí das chuvas com Sarandi, então acumulando em torno de 191 milímetros previstos, né, para os próximos 30 dias, e o previsto dos últimos 15 dias tinha sido de 52 milímetros e o realizado 38, então uma
Chuva aí também choveu menos 14 milímetros em relação ao previsto. E por fim, para finalizar aqui a região do Planalto, quando a gente chega em Ibirubá, a gente vê que as chuvas também seguem bem distribuídas, né? O volume de chuva no dia 27 não é tão significativo quanto nos outros locais, mas, no entanto, acumula um volume maior aqui de 203 milímetros para os próximos 30 dias. Os últimos 15, né, a última quinzena, muito parecido com o que a gente estava observando também para os outros locais. O previsto tinha sido de 45 milímetros e o realizado foi de 28, dando uma diferença aí de 17 milímetros. Então, a gente vê que na soma total, né, para todos os locais do Planalto, na soma no geral, tem um volume menor esperado. Então, a gente saiu ali de São Luís Gonzaga com 278, né, num volume muito alto, e a gente já foi para 180, 190, 200, tá? Mas a chuva aparentemente está mais bem distribuída para a região do Planalto do que para a região noroeste, tá? Ao longo dos próximos 30 dias. Quando a gente avança para o noroeste centro, começando com Panambi, a gente vê um padrão muito similar com Ibirubá, né, para os próximos 30 dias, até que acumula um volume muito parecido, de 208 milímetros, mas quando a gente olha para trás, para o mês de janeiro foi um mês melhor, com menos períodos aí de estiagem, um acumulado de chuva bem melhor do que o que a gente estava vendo, né? E não tem essa previsão, esse período de estiagem tão longo no começo de fevereiro, então tem 1 ou 2 dias só sem reportando chuvas na previsão, e aí até o dia 1º de março, dia 3 de março, desculpa, com chuvas constante aí, é o que nos mostra a previsão. Entre o previsto e realizado, a gente viu que para os últimos 15 dias tinha uma previsão de 44 milímetros, mas acumulou apenas 30, então dando uma diferença de 14 milímetros aí para a região de Panambi. Quando a gente avança para a Cruz Alta, a gente vê que há um aumento no volume acumulado, né? Então, 225, mais parecido com a região noroeste do que com o Planalto, e que aqueles dias, né, com maiores acumulados de chuva, eles aparecem de novo. Então, muito semelhante a São Luís Gonzaga, focando então no dia 4, 12, 20 e 26, tá? Então, esses volumes maiores aí de chuva. No entanto, quando a gente olha os últimos 15 dias, de novo, né, o previsto maior do que o realizado, então 38 milímetros previstos em relação ao realizado de 20 milímetros, dando uma diferença de 18 milímetros aí para a região. Quando a gente avança para Tupanciretã, a gente vê de novo um padrão muito parecido com a região noroeste, com São Luís Gonzaga principalmente, né? Aqui a gente volta a observar, também voltava em Panambi a observar essa estiagem no comecinho do mês, e alguns dias aí sem chuva ao longo dos próximos 30 dias, com volume alto de 242 milímetros, tá? E o curioso aqui para Tupanciretã foi que o previsto foi menor do que o realizado. Então, a gente tinha um previsto de 33 milímetros com um realizado de 43. Então, tendo um ganho aí de 10 milímetros de chuva além do esperado, tá? Quando a gente vem para o último local aqui do Noroeste Centro, que é Júlio de Castilhos, a gente também vê um padrão de chuva muito similar a Tupanciretã, e a chuva, né, acumulando 230 milímetros, um pouquinho abaixo do que a gente tá prevendo para Tupanciretã, tá? Então, 230 milímetros para os próximos 30 dias. E no caso dos últimos 15, entre o previsto e realizado, choveu exatamente o mesmo volume. Aqui para a região do Noroeste Centro, a gente vê uma semelhança muito maior com o Noroeste do que com o Planalto, né? Mas sem um padrão muito bem definido. Então, a gente tem locais que choveu bem menos que o previsto, locais que tá com previsão de que choveu a mais e locais que choveu igual. Então, assim, não tem um padrão tão bem definido. A previsão, sim, a previsão apresenta esses picos de chuva nesses 4 principais dias, mas quando a gente olha os últimos 15, tá difícil achar um padrão como a gente achou nas outras regiões. Quando a gente avança pro Centro-Sul, a gente vê para São Cepé, né, na região Centro-Sul, a gente vê que os volumes maiores são esperados no começo do mês, então no dia 4, no dia 12 e no dia 13, tá? E depois esses volumes eles diminuem,
E aí a gente vê uma soma em torno de 191 milímetros para os próximos 30 dias. Aqui para São Cepé, o previsto dos últimos 15 era de 26 milímetros e o realizado foi de 36, então choveu 10 milímetros a mais do que o esperado, né? Quando a gente avança para Caçapava do Sul, a concentração do maior volume de chuvas fica aí no dia 4 de fevereiro. Aí depois tem alguns outros volumes mais significativos, mas o mais expressivo, de fato, que tem previsão aí de chover 60 milímetros em um dia só, é no dia 4, somando aí uma chuva de 168 milímetros para os próximos 30 dias, tá? E com uma diferença também positiva aí entre o previsto e o realizado dos últimos 15 dias. Isso é algo bem comum aí na região Centro-Sul, a gente vai ver nos outros municípios, mas então o previsto era de 22 milímetros e o realizado foi de 25, muito parecido, uma diferença só de 3 milímetros a mais do que o previsto. Quando a gente avança para Bagé, Bagé extrapola ainda o que a gente estava vendo para Caçapava do Sul, então o volume praticamente todo concentrado aí no dia 4 do 2 e as demais chuvas distribuídas aí ao longo do mês com volumes menores, uma distribuição não tão boa quanto nas outras regiões que a gente observou, e com a soma de 145 milímetros para o próximo mês. Então a gente vê aí que a região Centro-Sul, apesar de ter uma previsão de chuva significativa, é um volume menor do que das outras regiões, tá? Então, e quando a gente olha o previsto e realizado, também segue o padrão de que o previsto dos últimos 15 dias era 18 milímetros e o realizado foi a mais que isso. Então, aqui nesse caso, o realizado foi 41, trazendo aí 23 milímetros a mais do que o esperado para a região. E finalmente a gente chega em Arroio Grande. Arroio Grande muito parecido com os outros, com Bagé, né? Então a gente vê aí não com volume tão expressivo, mas grande parte do volume sendo acumulado em um único dia, que de novo é o dia 4 de fevereiro. Os outros dias ainda com chuvas muito menores e espaçamentos maiores entre uma chuva e outra, o que a gente não observava, né? Padrão que a gente não observava nos outros locais, mesmo da própria região do Centro-Sul, e o menor volume aí de chuva previsto, de 103 milímetros. Quando a gente olha os últimos 15 dias, a gente vê então que o previsto era de chover 18 e choveu, na verdade, 38, então a gente traz aí uma diferença positiva de 20 milímetros de chuva entre o previsto e o realizado, tá? Como eu comentei, na região Centro-Sul teve o menor volume de chuvas, né, dos últimos previstos para os próximos 30 dias, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que choveu mais que o previsto, né? Foi uma das únicas regiões aí que nos últimos 30, 15 dias choveu mais do que o previsto. Então, realmente a gente consegue começar a definir alguns padrões por região, tá? Espero que essa informação tenha sido útil para vocês, que essas previsões realmente acertem e traga um pouco de alívio aí para a região. Sei que muito do que já aconteceu já prejudicou a lavoura, mas a gente segue otimista aí para que essas previsões tragam um certo alívio, um volume significativo de chuvas, para que a gente possa continuar, tá bom? Fico à disposição, qualquer dúvida, tô por aqui, senão a gente vê daqui 15 dias. Brigadão, tchau, tchau!